aqui. É isso aí, pessoal da internet, olha só, a gente já está voltando, já está aqui nos nossos estúdios da Rádio Restauração e Vida, da pastora Sandra, ó, está aqui comigo, gente, vou mostrar aqui para vocês. Pastora Sandra. Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Aqui a gente vai falar também com a psicóloga doutora Gabriela Duquina. Boa tarde. E o nosso assunto hoje, gente, vai ser transtorno bipolar, vai ser nervosismo, né? A gente vai falar sobre agressividade, descontrole emocional. E a gente vai entrar no ar agora e na hora do bate-papo. Pode soltar aí, Carlos Eduardo, vamos começar esse bate-papo que vai ser interessante hoje. É isso aí, querido ouvinte da Rádio Restauração e Vida. E nós estamos entrando aqui naquele momento tão aguardado que as pessoas gostam de tirar as suas dúvidas, né? Você pode entrar em contato conosco aqui no telefone da Rádio Restauração e Vida e deixar a sua pergunta no 3216 3202. 3216 3202, né? E hoje o assunto que a gente vai falar é muito sério, né? Então, assim, a gente vai falar sobre um tema que pode, assim, atrapalhar a vida das pessoas, né? Que pode atrapalhar os relacionamentos, que é o descontrole emocional ou transtorno bipolar. Será que tem diferença? A pessoa que ela é descontrolada emocionalmente, às vezes tem uma personalidade forte, mas, assim, tem aquela pessoa que tem um transtorno bipolar. Será que existe diferença, gente? Né? Pessoas que apresentam, por exemplo, mudanças muito drásticas do seu estado emocional, que horas são doces e de repente no outro momento começam a ficar muito depressivas, muito melancólicas em excesso. Até que ponto isso é normal? Quem vai tirar todas essas dúvidas para nós é a doutora Gabriela Duquina, ela é psicóloga, né? E a pastora Sandra também está aqui. Ela é da igreja Renovar Comunidade Cristã, não é isso, pastora? Isso. E ela vai falar para nós aqui à luz da palavra de Deus, né? Será que é possível ter um domínio sobre as nossas emoções? Mas vamos falar com esse pessoal que está aqui então. Vamos conversar primeiro com a doutora Gabriela. Boa tarde, doutora Gabriela. Seja bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Já esteve aqui conosco nos nossos estúdios, não é isso? Já estive algumas vezes, é um prazer estar aqui, conversar sobre temas tão importantes, né? Eu acho que igual a hora do bate-papo é uma hora muito bacana para a gente poder desmistificar, conhecer sobre vários temas, né, do nosso dia a dia. Boa tarde para todos os ouvintes também, pessoal da internet. É isso aí, gente, o pessoal da internet está ligado aqui, eles já estão acompanhando, né? E agora a gente está recebendo aqui também a pastora Sandra. Boa tarde, pastora Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora. Boa tarde às queridas aqui do estúdio, né, os colaboradores. É um momento muito importante para nós falar desse assunto, porque realmente é um assunto que bombardeia a sociedade. Tá dentro das casas, né? Dentro de controle emocional. Dentro das casas, e às vezes, aliás, muitos são os casos que as pessoas não conseguem cuidar por falta de informação. Informação técnica, né, doutora? E também uma falta de informação com respeito à espiritualidade, com respeito ao toque do espírito no emocional, porque é pelo espírito que as nossas emoções são transformadas. Amém? Amém. Gente, e a pastora Sandra, né? Vou chamar ela de doutora porque ela é doutora também, gente. Ela é advogada, viu? Então conhece muito aí da lei dos homens. Hoje vai falar pra nós da lei de Deus, né, pastora? Ótimo. Gente, a gente traz só mulher capacitada aqui, viu? Vou falar pra vocês. Bom, mas vamos começar então. Vamos conversar com a doutora Gabriela Duquina. Doutora, assim, o transtorno bipolar, a diferença entre o transtorno bipolar e o descontrole emocional? O transtorno bipolar tem a ver com o descontrole das emoções. O transtorno bipolar, a gente chama de transtorno afetivo bipolar, porque ele é um transtorno do humor, né, do afeto, a gente fala. Então, é especificamente a alteração, né, para se classificar um transtorno bipolar, precisa ter mais que 2 ou mais episódios de alteração do humor, né, oscilação do humor, que varia entre extrema elevação, né, períodos de extrema elevação, que a gente chama de mania, e períodos também de rebaixamento do humor, que a gente chama de depressão. Né? Então, assim, doutora, pra gente entender, o transtorno bipolar seria, vamos dizer assim, um descontrole fora do normal?
Porque, por exemplo, todo mundo, né? Todo mundo a gente tem aquelas alterações de humor. Uma hora você tá feliz, outra hora você tá alegre. É algo assim que é do ser humano. Mas o transtorno bipolar, ele sai da normalidade. Sim, todas as vezes que a gente fala de transtorno, a gente está falando de algo fora do normal, né? E essas alterações do transtorno bipolar, elas podem acontecer até no mesmo dia, né? Então, assim, a vida traz pra gente situações de felicidade, situações de entristecimento, de luto e tudo mais, né? De extrema alegria. Mas isso são episódios, né? Geralmente bem localizados, vamos dizer assim, né? Uma situação feliz, uma situação triste. A alteração do humor no transtorno bipolar, ela acontece de forma desproporcional. Então, assim, quando se vai para mania, é uma elevação muito, né, extrema mesmo do humor. Então, chega aí para agressividade, para excitação extrema, para hiperatividade, né? Às vezes a pessoa tem pensamentos compulsivos, pode ter pensamento de grandeza, falta do sono. Então, assim, é uma coisa desproporcional. Toda vez que a gente fala de transtorno, a gente está falando de desproporcional. E assim, será que existem sintomas ou às vezes características que pode levar a pessoa a identificar que alguém está doente com o transtorno bipolar? Eu imagino que assim, é bem visível, porque são alterações que acontecem repentinas, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, tô animada, tô me sentindo bem, tô me sentindo super bonita, porque também tem uma coisa da autoestima, né? Quando Sim. você tá na mania tem uma coisa da autoestima. Tô me sentindo muito bonita, tô me sensualizando, eu acho que tá bacana, quero sair, quero ver gente. A gente também pode ter comportamentos extremamente inadequados, então, por exemplo, uma compra muito grande, tô morrendo de vontade de comprar, vou lá vou comprar tudo que eu vejo no shopping, né? Uma coisa alterada mesmo. E de repente, passa um dia, 2 dias, eu tô na cama, não quero levantar, tô me sentindo a pior pessoa. Então a pessoa oscila de humor assim muito rápido. E às vezes são de uma hora extremos, para outra, né? Tá bem e de repente tá mal ao extremo. Isso, pode ocorrer semanalmente, uma vez no mês, né? Ou às vezes até no dia. E a gente pode falar que isso atrapalha até os relacionamentos com os amigos, os relacionamentos com a família. Tem um internauta que tá aqui, colocou uma pergunta pra gente fazer, pra você, pastora Sandra. Olha aqui. É o Jonathan Baia. Na Bíblia também temos relatos de vários transtornos persônicos, como por exemplo o caso de Moisés, Elias, Davi e vários outros. Pergunta que ele lançou, persônicos. Eu não entendi muito bem. Deve ser algo da personalidade, né? Pra personalidade. Eu acho assim, porque assim, Elias, por exemplo, a gente pode citar e ver que Elias teve aquele momento da caverna, né? Apesar de ser um momento de Deus, né? Um momento depressivo que ele se fechou. Sim. Eu acho que é isso que ele tá querendo pode dizer. Ser isso vai nesse caminho. Boa tarde, Jonathan Baia. Jonathan, tudo bom? Espero poder responder a sua pergunta. Olha só. Essa questão de personalidade, ela tá muito ligada com aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz em si, né? E a questão de, às vezes, gerar em nós uma depressão por conta de uma decepção, né? Um caso que você, às vezes, não conseguiu, uma questão que você não conseguiu resolver, algo que você colocou como traços, como agenda, né? Uma agenda a ser cumprida, um exemplo, né? Lá na época dos profetas e todos esses aí que ele falou, né? Pastora, doutora também. Eles tiveram altos e baixos, a gente tiveram pode falar altos assim. E baixos. E outra coisa que é muito importante lembrar, que a questão está muito ligada com o pensamento. Se o pensamento não estiver adequado com o momento que está vivendo, com certeza nada vai dar certo. Não adianta a palavra de Deus, não adianta conselhos. O importante é você ter um equilíbrio nos pensamentos. Até um dos versículos que Deus colocou no meu coração para a gente meditar aqui foi essa questão. Que os nossos pensamentos sejam agradáveis. E o que é ter um pensamento agradável? Um pensamento agradável é pensar em coisas boas, né? Em coisas de boa fama, em coisas justas, em coisas agradáveis. E isso vai gerar uma atitude. E essa atitude ela vai estar sempre ligada também com o nosso ministério, que foi o caso desses homens de Deus. Elias, Moisés,
Pedro, que é um dos que também a gente pensou muito, eu pensei muito nele, porque ele foi uma pessoa de personalidade bem desestruturada. Sim, depois de um verdade. encontro com Bom Deus, exemplo, pastor, bom depois de um grande encontro, Pedro foi tocado no seu espírito e naturalmente a sua alma gerou e produziu um novo resultado. Espero ter respondido a pergunta. Assim, eu acho que é muito interessante a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes, né, e assim, o pessoal da internet, porque a Bíblia, pessoal, né, ela traz para nós exemplos de pessoas humanas. Isso. Assim, a Bíblia, eu gosto dela por conta disso, ela não mostra só as qualidades, mas ela chega lá na história bíblica e mostra os defeitos também, né, mostra as fraquezas, as fragilidades que aqueles homens, aquelas mulheres de Deus, apesar assim, de serem homens iluminados, tiveram. Isso eu acho que serve de referência para nós aprendermos com os erros também, com as fraquezas, né? E assim, adquirir sabedoria. Né? Liliane, nós vamos ter sempre fraquezas humanas. E nós precisamos entender isso, que nós não somos o título que temos. Nós somos seres humanos. Nós sentimos, nós temos dores que precisam ser saradas, a gente precisa enfrentar. É um enfrentamento que faz com que as coisas mudem de posição. E nesse caso, o enfrentamento está muito ligado com as escolhas. Quais são as escolhas, né? Já posso fazer até uma pergunta, né, Liliane? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Porque são as nossas escolhas que nos levam para um outro lugar. O que eu sou hoje é resultado do que eu escolhi ontem. E esses homens, com certeza, eles eram humanos. E eles passaram por momentos que também, como nós, a gente sempre vai passar por situações que às vezes nos levará. Mas ali naquele lugar, nós podemos decidir, tomar uma decisão diferente. Eu vou sair disso, né? Eu vou mudar de postura. Isso é muito importante, o poder dessa decisão, para sair desse lugar, para mudar o rumo dessa história. Se não houver uma decisão a partir de um pensamento, com certeza não vai ter mudança. E vamos ficar lá na caverna, como Elias ficou. E Deus não quer que a gente fique na caverna. De jeito nenhum. Bom, gente, mas eu vou voltar aqui com a doutora Gabriela, que eu tenho mais uma pergunta para fazer para ela, né? A gente já falou aqui que a pessoa que ela tem um problema de bipolaridade, ela assim vive altos e baixos, assim, isso de uma forma muito extrema. Doutora, mas assim, quais são as consequências se isso não for tratado? E tem cura, tem tratamento? Transtorno bipolar, por ter extrema alteração, e geralmente as alterações são extremamente opostas, ela vai gerar dificuldade de relacionamento, comprometimento às vezes no trabalho, nas relações em geral da pessoa, né? E a pessoa pode ter agressividade, o transtorno bipolar ele pode vir com comorbidade, os transtornos O transtorno bipolar ele pode vir com comorbidade, a agressividade, a psicose, o delírio, né, os pensamentos maníacos. Então pode acontecer situações gravíssimas decorrentes de alucinação, delírio, pensamento delirante, que são um dos, não é todo transtorno bipolar que tem essas características, mas pode chegar a isso e isso pode ter consequências gravíssimas, né? Tem tratamento, o tratamento do transtorno bipolar é basicamente tratamento medicamentoso, porque a alteração do humor não é o que a gente consegue fazer sozinho quando se trata de transtorno, né? Então a gente é uma alteração química também, né? A depressão, existe a parte da ciência também, isso, né, a gente sabe que a depressão ela é um adoecimento no cérebro até, né? Ela interfere nos hormônios, na nossa produção química. Então o medicamento é importante para regulamentar, né? Para regularizar essas emoções. E lógico, né, você fazer psicoterapia, não ter o isolamento, buscar ajuda, buscar os lugares que você se sente confortável, né? Se envolver, né, Liliane? Agora, em relação só à pergunta anterior, só pra gente situar um pouquinho, que ele falou de transtorno de personalidade. E o transtorno bipolar não significa, tá, que a pessoa tem um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade são outras classificações. Importante separar essas coisas, né? Então, assim, pode ter pessoa que tem transtorno afetivo e transtorno de personalidade junto? Sim.
né? Mas são duas classificações diferentes. Isso. E o que seria o transtorno de personalidade, O doutora? Só transtorno de pra ouvinte personalidade, ela altera no jeito de ser, no comportamento, no jeito de ser mesmo da pessoa. A gente pode dar como exemplo, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial. São pessoas que têm um comportamento muito enrijecido, geralmente inadequados, mas que isso vem às vezes de uma coisa bem remota, quando ainda é criança, quando é adolescente, e elas são mais difíceis de ser transformadas. Né? Então, o transtorno de personalidade, ela afeta na forma de ser e agir da pessoa. E o transtorno de humor, ele está mais relacionado aos sentimentos, né? A forma de de estar com as pessoas na relação, de se expressar emocionalmente. São duas coisas diferentes, só pra gente ficar mais situado. Ok, doutora, obrigada. Vamos conversar aqui, gente, agora com a pastora Sandra, né? Porque a gente quer saber também das orientações da palavra de Deus sobre esse assunto aí, porque afinal, pastora, né? Assim, o ser humano é cheio de emoções. Cheio de altos e baixos. E essas emoções, às vezes, gente, eu sou muito sincera, às vezes a gente fica tentando entender as pessoas, porque cada uma é diferente, e essas emoções, assim, os relacionamentos dão trabalho, né, doutora? Mas assim, pastora, a palavra de Deus conta aqui pra nós, ela traz alguma referência de como nós devemos nos relacionar com o próximo, alguma orientação? Olha, Liliane, dentro da palavra de Deus, o que eu quero abordar? Que foi algo muito forte, que na verdade é uma experiência minha, é algo que eu trago como experiência, que produziu um resultado muito positivo na minha vida, e eu creio que os ouvintes estão aqui buscando resultados, né, para suas vidas, para suas casas. O que acontece? Dentro dos lares, as emoções estão adoecidas. E elas estão adoecidas por quê? Porque falta perdão. É um dos primeiros princípios que a gente pode abordar aqui da palavra, de algo que pode trazer cura para a família, né, para a casa no geral. É algo que está muito ligado, na maioria dos casos, quando nós vemos famílias adoecidas, principalmente dentro da igreja. Como a Liliane disse, sou advogada também, vejo também que nos processos que nós administramos, nós observamos um ambiente adoecido. E para que esse ambiente, eu quero trazer a luz da palavra, que venha, para que haja uma cura nesse ambiente, é necessário que nós tomemos uma decisão por perdoar. Aí eu te pergunto, como é que está a sua casa? Como é que está seu coração? Você tem podido dar um sorriso gostoso? Tem podido olhar nos olhos dos seus próximos aí, que são os mais próximos, né? Os de casa são os mais próximos, não são os lá de fora, né? Como é que tá o seu coraçãozinho com questão aos seus queridos aí de casa? Você tem perdoado? Porque é uma das coisas que Jesus nos ensinou. Ele ensinou que é para nós perdoarmos as ofensas dos outros, assim como eles têm nos perdoado, e vice-versa. Então o perdão é um pilar para que a gente possa ter uma saúde emocional adequada para os dias de hoje, né? Para que as informações elas cheguem e elas sejam filtradas, para que a gente possa ter um ambiente legal para sobreviver, para, enfim, amar. Certo, pastor. Deixa eu só, obrigada pela sua colocação, fazer uma pergunta aqui para a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, o internauta que pediu para nós perguntarmos para você é o Jonathan Baia. Ele tá bem participativo, tá ligado aqui. Ele tá perguntando o seguinte, ó, além de teologia, eu também estudei um pouco de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Por que existem pessoas que se transmutam tão rápido de um humor ao outro? Tipo assim, do nada, menos de 10 minutos a pessoa já não é a mesma. Bom, depende de contexto. É difícil da gente falar de uma situação que a gente não está observando, né? Uma das coisas que as pessoas fazem muito comumente é chamar os outros de bipolar, né? Ah, fulano é bipolar, porque comigo age uma forma e com o outro age de outra, né? Mas é diferente, né? A gente precisa, nossa personalidade, para ser uma personalidade saudável, a gente também precisa de adaptações.
Então, às vezes, em um contexto eu sou mais séria, no outro contexto eu sou mais brincalhona, dentro de casa eu sou de uma forma, no consultório eu sou mais, né, mais séria. Então, isso não tem nada a ver com bipolaridade, isso tem a ver com adequação, adaptação, né, os ambientes são diferentes, a situação, e isso traz noção de personalidade saudável, né? Agora, quando a pessoa oscila mesmo o humor, muito rápido, tem que ficar atento, porque geralmente pode dar indícios, são traços, né, de um adoecimento das emoções. E aí, no caso de adoecimento das emoções, a gente deve frisar que quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, né, vai ser melhor, porque os sintomas podem não agravar e gerar outros problemas. E os comprometimentos sociais também, né, porque essas pessoas têm muita dificuldade social, né? Isso. Então, eu acho assim, como a pastora falou, da gente estar olhando para os de perto, né? Então, se você conhece alguma pessoa que está assim, cuide dos seus, próximo, né? mesmo, Seus amados, né? Falar, olha, será que isso está muito bom? Você que precisa de um auxílio? Porque as pessoas têm medo também de buscar, né? E às vezes a gente fica esperando que o outro está só julgando a gente. E a gente precisa de apoio também, até para buscar ajuda. Então, assim, se é realmente uma alteração de humor e isso é muito rápido, repentino e muito significativa, tem uma interrogação aí, vale a pena investigar. Certo, Isso. E assim, até o que a pastora estava comentando aqui a respeito do perdão, é interessante a gente observar, porque tem pessoas que às vezes confundem o transtorno bipolar com um descontrole emocional, né? A pessoa tem um descontrole emocional, isso aí qualquer um tem. Mas, assim, na maioria das vezes, por exemplo, que entra um estágio de agressividade, de nervosismo, que as pessoas elas começam a se desrespeitar umas às outras, é principalmente por conta disso que a pastora falou, é a falta de perdão. Eu não aguento mais porque eu não preciso passar por isso. E, assim, quando a gente fala de perdão na Bíblia, né, pastora, Jesus, ele indicou que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, ou seja, isso. incalculável, né? Sempre a gente tem que exercitar o perdão, né? E assim, a Bíblia, né, ela ensina muito sobre relacionamentos e uma das dicas seria o perdão. A palavra de Deus, ela traz alguma referência, pastora, que mostra que é possível, por exemplo, tem um nosso ouvinte que ele tá escutando, o internauta, que às vezes ele se identifica com esse problema. Ele fala assim, não, eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou nervoso, eu sou agressivo, eu não queria ser assim, mas eu tenho enfrentado esse problema com os meus amigos, com a minha família. É possível ter domínio próprio e controlar as emoções? A palavra de Deus traz alguma orientação quanto a isso? Sim, é possível. À medida que eu percebo, né? Se você percebe que algo não está legal, é como a doutora ela acabou de dizer, que é bom investigar. Nós precisamos fazer essa investigação. Onde é que está errado? Onde está o fio dessa meada, né? Para eu saber no que eu preciso mudar, porque tudo está ligado com a decisão. Eu gosto muito de dizer... O primeiro passo é a decisão, né, pastor? Eu gosto muito de abordar essa questão, por quê? Porque a personalidade, para ela ser restaurada, a doutora está aqui e pode confirmar comigo, a personalidade para ser restaurada, ela precisa que eu tome algumas decisões. E a Bíblia ela é clara que nós podemos dar os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito, ele diz que é o domínio próprio. A Bíblia diz que um dos frutos é o domínio próprio. Então tem o domínio próprio, tem a mansidão, tem a alegria, a bondade, a benignidade. Então tudo isso são coisas que nós podemos desenvolver. São frutos do Espírito que nós vamos dar à medida que nós vamos investigando, encontrando a raiz do problema. O primeiro passo é eu preciso encontrar a raiz do problema. Se eu encontrei a raiz do problema, lógico que eu vou buscar cura para esse problema, cura para essas emoções adoecidas. E essas emoções, elas precisam, primeiramente, passar pelo crivo da palavra de Deus e também contar com a colaboração técnica, que nós temos aí vários técnicos nessa área emocional, mas principalmente o psicólogo clínico, né, que é o caso da doutora aqui, uma das áreas que ela atua. Então é importantíssimo nós usarmos as duas coisas para que nós possamos produzir os frutos do Espírito. Mas para produzir os frutos do Espírito eu preciso primeiramente
me envolver com as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas não são naturais aqui dessa terra. Elas não são coisas. Precisa ter um compromisso, buscar, né? Preciso buscar, eu preciso me envolver com essas coisas espirituais no sentido tirar um de tempo, quê? né, pastor? Isso, tirar um tempo, passar um tempo ali a sós com Deus, né? Ir na igreja, né? Ir à igreja, se envolver com o pessoal, né, que está ali trabalhando, direto ou indiretamente, pessoas que já alcançaram um lugar mais alto no que diz respeito às suas emoções. Então esse é um dos pontos que nós abordamos. É possível sim equilibrar e produzir frutos de equilíbrio no sentido de domínio próprio. Certo? Certo. E olha só, gente, nossos internautas estão aqui mandando mensagem para nós, viu, doutora? Né, aqui, ó, amei interagir com vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, doutora. Me notifiquem, por favor, quando fizerem outra transmissão. Fica ligado no Facebook que a gente vai estar sempre transmitindo. Assim, pastora Sandra, ó, então assim, a gente pode dizer e pode deixar isso aqui bem claro para os nossos internautas, para os nossos ouvintes. A palavra de Deus, ela afirma que se a pessoa quiser, ela pode se mudar. Pode. Né? Pode ter uma transformação da água para o vinho. Alguém que era agressivo, que era nervoso, através da palavra de Deus, através da fé, pode viver a experiência de se tornar uma nova pessoa. Pode. Eu falo de mim, eu gosto muito de trazer a minha experiência. Por quê? Porque eu fui uma adolescente muito rebelde, uma adolescente assim que esbravejava, se possível jogava as coisas, quebrava as coisas, doutora, era bipolar. Era um bipolar lá em casa. E quando eu tive eu falo essa graça porque realmente é uma graça. A gente poder encontrar-se com um Deus poderoso, como é o Deus verdadeiro, né? Amém. Esse Deus lindo, esse Deus maravilhoso que nos indica o caminho. Eu aprendi a controlar, até hoje trabalho nisso, porque a gente vive trabalhando todos os dias, eu trabalho nisso. Mas fui uma pessoa totalmente desequilibrada. Hoje as pessoas me acham boazinha, eu ainda sou brava, mas eu consigo dominar muita coisa, eu consigo filtrar muita coisa. E eu aprendi, eu desenvolvi esse filtrar de muitas coisas, foi através da palavra, através de momentos com Deus, esses momentos que a Liliane disse aqui, momentos no quarto, com a Bíblia na mão, momentos com literaturas que falam a respeito de vida com Deus, momentos com literaturas que falam a respeito de cura, como o Jonathan perguntou, né? Nós temos vários livros que estão muito alinhados com a palavra de Deus e que ele serve para qualquer tipo de público. E ele vai ensinar essa questão de equilibrar, porque realmente a sociedade mudou muito. As pessoas andam muito nervosas. As pessoas estão muito irritadas, muito impacientes, muito incompreensivas. E é necessário nós buscarmos essa luz, esse entendimento, esse caminho. E esse caminho, para esse equilíbrio, eu repito, nós precisamos muito da ciência, mas em primeiro lugar, eu tive momentos dificílimos na minha vida. Eu passei por processos que eu precisei de muitas transformações, que num outro momento nós vamos abordar esse tema. A Liliane vai fazer uma chamada especial, que nós vamos abordar um tema muito específico com respeito a drogas. Sim. Uma pessoa que tem envolvimento com drogas, ela tem muita dificuldade. E eu fui uma dessas, né? Eu hoje tenho alegria. A pessoa tem uma oscilação de humor. Ela tem uma oscilação de humor. Então hoje eu tenho alegria e liberdade para poder dizer que eu fui transformada pelo poder dessa palavra. Amém. Pelo poder que existe por trás dessas letras, porque ela não é uma letra só, ela é um poder, ela é algo além do que a gente pode entender. E isso é espiritual, a gente só entende no espírito, né, Liliane? Sim. E eu acho tremendo, é algo assim muito gostoso nos envolvermos, porque a sociedade clama por curas. E às vezes a psicologia sozinha não vai conseguir. E nós também, sem a psicologia, não conseguiremos. Então nós precisamos fazer uma rede de pessoas curadas, ou que estão no processo já bem avançado, ou que estão começando, para que nós possamos mudar essa sociedade e trazer um negócio novo, gerar um ambiente novo, para que as pessoas vivam em paz. É o que todo mundo busca.
né, É Liliana? verdade. Viver em pastor. paz. É verdade. Gente, nós vamos falar aqui com a doutora Gabriela. Doutora, faz algumas considerações finais aí para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, pessoal que está vivendo esse tipo de situação, né? E fala um pouquinho também do seu consultório para nós, como o pessoal pode te achar para buscar alguma orientação. Bom, eu acho que é isso mesmo, né? A gente entender que para a gente estar saudável, a gente tem que buscar mesmo o equilíbrio. E estar em equilíbrio é entender que existem diferentes situações, adaptação, empatia, a gente não pode esquecer de se colocar e ver o outro, né? Buscar ajuda, sim, ter um pouco de humildade, de falar, olha, não tá legal, não tô dando conta sozinho. Assumir, né? Se não, quando a gente dá conta de fazer sozinha, é excelente, né? Reconheci que eu não tô bem, busquei tudo mais, mas se não tá dando conta sozinho, vá atrás das pessoas que você confia, porque tem solução sim. Olhar a gente como um ser total, realmente nós somos compostos de físico, espiritual, mental e temos que cuidar de todas essas instâncias, né, para a gente estar feliz. E para quem tiver interesse e quiser, assim, não só pelo transtorno bipolar, por N situações, inclusive o autoconhecimento, né, não só para quem está adoecido, mas também quem quer melhorar. Meu consultório fica na Rua dos Cravos, 257, lá no Cidade Jardim, e o telefone para contato é 99662-1204. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. E agora vamos falar aqui com a pastora Sandra. Pastora, dê uma orientação final para o nosso ouvinte, fala da igreja, endereço, horários de culto. Bom, se você quiser um apoio, nós temos uma equipe também ali na Comunidade Cristã Renovar. Nós podemos assistenciar você nos seus primeiros passos numa vida com Deus. Nós podemos ajudar você a encontrar esse caminho no sentido do lado espiritual, lógico, né? Mas nós estamos ali na João Naves de Ávila, número 909, bem ao lado do Sesc. Se você quiser um apoio, nós estamos ali com uma equipe bem capacitada, nós podemos te receber, te amar, porque nós estamos todos carecendo de muito amor. E ali, como em outros lugares, quando a gente vai buscar, a gente encontra. Amém? E o endereço, pastora? O endereço é na João Naves de Ávila, número 909, ali no bairro Aparecida, ao lado do Sesc, certo? Ok. É isso aí, gente. A pastora Sandra vai continuar aqui com a gente. A gente vai ter momento da palavra e ela vai estar aqui com a gente. Mas antes da gente passar por um breve louvor, né, hoje ainda tem momento de oração, tem momento da palavra, eu gostaria de fazer um anúncio muito importante para você. Você sabia que dia 31 de agosto vai ter aqui em Uberlândia a Marcha para Jesus, juntamente com o Resgate Uberlândia. Você não pode perder. Né? E vai acontecer ali a partir das 14 horas, partindo ali daquele ponto de encontro da entrada do mundo da criança, ali em frente o Sabiazinho, né? E assim, como é tradicional aqui na cidade, então o pessoal vai estar caminhando ali até a prefeitura de Uberlândia, lá vão ser feitas orações, atos proféticos, mandando boas energias, né? Muita fé pedindo, liberando os céus, pedindo muita paz para a cidade. Então, assim, todas as pessoas podem participar dessa marcha, né? É uma marcha cristã para quem tem fé em Deus. Então, não importa qual seja a sua religião. Isso. Se você tem fé em Deus, se você quer buscar energias positivas para a cidade, né? Se você é uma pessoa de fé, então compareça na marcha. E a marcha vai ser finalizada com o resgate, com um grande show gratuito do cantor Regis Danese. Uma bênção, gosto muito das músicas dele. Eu também gosto muito. É isso aí. Muito bom mesmo. Contamos com vocês. Vamos mesmo liberar os céus dessa cidade. E vamos também, eu quero fechar aqui te chamando, eu quero te convidar para que dos nossos lábios saiam palavras que abençoam a nossa cidade. Saiam palavras que edificam. Saiam palavras de alegria, palavras de paz. O mundo precisa de paz. Mas o mundo começa a partir de mim e de você. Vamos produzir um resultado sobre a cidade. Quanto mais nos juntarmos no sentido de proclamarmos, fazermos declarações de paz, assim será sobre a nossa cidade. Um beijo, até já, né? Continuamos. Nós estamos aqui até às 3h30 da tarde. A gente fica com a gente. Vou deixar vocês com um breve louvor, mas ainda tem momento da palavra, momento de oração.